Oi pessoal, como vocês estão? Eu tô bem. Aqui em São Paulo tá meio frio, ó, tô até de blusa. Mas nós estamos aqui prontos para caminhar. Hoje é quinta-feira. Eu geralmente gravo ou na quinta ou na terça com o pastor Nicolas aqui. Mas vamos caminhar aí mais um pouquinho no Ministério de Eliseu. Eu sei que tem muita gente assistindo, muitas pessoas têm entrado em contato comigo, com a minha esposa. Para quem não sabe, a professora Aline, que faz os vídeos de 3 a 7 anos, ela é minha esposa, professora Aline. Então, tem muita gente entrando em contato com a gente, falando que está gostando dos vídeos. Isso é muito legal, muito encorajador para a gente continuar fazendo. Muito obrigado a você que está assistindo. Continue assistindo, acompanhando. Uma coisa muito importante, que você tenha um caderninho anotando todas as suas dúvidas ou tudo que você aprendeu na aula, que você tem esse caderninho, anote. Para quê? Para reforçar o seu conhecimento. Quando você anota, você transfere daqui do seu cérebro, daqui dos seus olhos, que você que está vendo, seus olhos e seus ouvidos, você transfere do seu cérebro para as suas mãos e para o caderno. Então você reforça aí o conhecimento que você adquiriu, certo? Por que eu estou falando do caderninho? Porque eu tenho um projeto para estas aulas aqui. Tem um projeto, vou dar um spoiler aí para vocês, especialmente para os pais. Não sei se os pais estão aí assistindo com vocês, mas vou dar um spoiler aqui. Eu tenho um projeto, eu junto com o pastor Nicolas, nós pretendemos fazer aí um recurso para os pais utilizarem juntamente com seus filhos, que envolve essas aulas aqui. Todo o Ministério de Elias, essas 30 e poucas aulas aí que já fizemos, e vamos continuar até terminar o Ministério de Eliseu. Então, essa série, Ministério de Elias e Eliseu, nós vamos fazer um recurso para os pais estudarem junto com seus filhos. Não é um manual, é algo muito simples, mas que vai ajudar vocês a fixarem bem as verdades que nós estamos falando aqui, tá bom? Então, quem tem anotado tudo, não só assiste lá, se distrai, não quer saber e no final fala o versículo, essa pessoa aí vai se dar mal. Mas quem tem anotado, quem presta atenção em cada verdade que o pastor fala, tudo, os versículos, tudo, essa pessoa, ela vai, junto com esse material, reforçar o seu conhecimento. E eu estou pensando aqui um recado para as crianças, vocês que são da Igreja Batista Redenção. Estou pensando em formular uma provinha. Por quê? Porque eu estou avaliando o conhecimento de vocês, a participação de vocês, o desempenho, através dos versículos, das atividades que vocês me enviaram. Somente alguns enviaram, nem todos enviaram. Fiquei muito chateado, mas paciência. Estou avaliando, pensando em fazer uma avaliação para que no final do ano possamos aí saber quem realmente estudou ou quem não estudou. Eu acredito em avaliações, tem muita gente que acha que prova não avalia nada. Avalia sim. Se você estudou, você conhece a matéria, se você domina ali o que foi proposto, que foi ensinado, você vai bem na prova. Não existe isso. A prova avalia sim. Então eu estou pensando aqui em fazer uma prova para avaliar vocês da Igreja Batista Redenção, tá? Eu vou trazendo para vocês notícias ao longo dos vídeos aqui, tá joia? Então vamos continuar em 2 Reis no capítulo 4. Na semana passada nós vimos aí Eliseu aumentando o azeite lá daquela mulher, daquela viúva, e hoje temos um pedaço bem grande aí para caminhar. Nós vamos agora, nessa aula, dos versículos 8 até o versículo 17 do capítulo 4, então abra sua Bíblia, 2 Reis 4, 8 a 17, agora nesse vídeo. No próximo vídeo é do versículo 18 até o 37. Então eu desafio você antes de assistir o próximo vídeo, você leia. Quando acabar essa aula aqui, não vai embora, não vai brincar, não se distrai. Sua Bíblia já está aberta, continue lendo a história do versículo 18 até o versículo 37.
para estarmos familiarizados com o texto e eu não ter que ler tudo, explicar versículo por versículo, aí a gente perde muito tempo aqui e não cabe dentro dos 30 minutos que eu tenho com vocês aqui, tá bom? Então, aqui o versículo 8 a 17 eu vou explicar, vou falar para vocês o que aconteceu aqui. E nós temos a nossa mensagem central. Essa é uma história acerca de um atributo que todo crente deve ter. E a nossa mensagem central, você já deve ter visto aí no título da lição, é a hospitalidade é um distintivo do crente. A hospitalidade é um distintivo do crente. O que é hospitalidade? Eu vou explicar durante a aula. Vou explicar olhando a história e durante a aula vou dar aí 3 componentes que perfazem, que formam 3 partes da hospitalidade. Eu vou falar durante a aula. Mas o que é distintivo? Você que está aí se perguntando o que é um negócio que a gente usa aqui, o que é distintivo? A hospitalidade é um distintivo do crente. Você que já ouviu falar desse termo, você sabe que os delegados de polícia, os xerifes lá dos Estados Unidos, eles têm o que no seu peito? Geralmente uma estrela, uma insígnia, mostrando o quê? Que ele é o xerife. Aquilo é um distintivo. Os delegados de polícia aqui do Brasil, eles geralmente carregam aqui ou carregam num colar aqui. Todos têm o seu distintivo. Os agentes de polícia também têm isso. Os policiais militares, qual é o distintivo dos policiais militares? É a sua farda. A sua farda. Mas para que serve um distintivo? Para mostrar que aquela pessoa é diferente, é distinta das demais. Sim, isso é um distintivo, é uma marca que caracteriza uma pessoa. Então, se a hospitalidade é um distintivo do crente, todo crente deve ser hospitaleiro. Calma, eu vou explicar o que é hospitalidade, calma. Mas todo crente deve ser hospitaleiro. Quando vemos uma pessoa hospitaleira, claro, nem todo hospitaleiro é crente, mas todo crente deve ser hospitaleiro. Então, nós olhamos aquela pessoa, já podemos imaginar, existe algo diferente naquela pessoa. Existe algo que a distingue das demais. O que é? A hospitalidade. Sim. Então, nós olhamos para as pessoas, vemos as pessoas hospitaleiras, podemos desconfiar que elas são crentes, porque todo crente deve ser hospitaleiro. E eu vou ensinar para vocês, a Bíblia vai ensinar para vocês o que é ser hospitaleiro. Como nós fazemos isso no mundo atual, tá bom? Então não fuja aí, você agora já sabe o que é um distintivo, é uma marca que todo mundo vê. Quando alguém vê o policial com aquele distintivo no peito, eu já sei, ele é um policial. O xerife, ele é um xerife, não é qualquer pessoa. Está distinguindo, está mostrando é diferente dos demais. Então isso é um distintivo. Então qual é o distintivo? Um distintivo. O crente tem vários distintivos. Mas qual é o distintivo que eu quero enfatizar hoje? É a hospitalidade, tá bom? E aí eu vou explicar para vocês que a hospitalidade se faz em 3 partes. 3 partes. Nós vamos ver aqui na história como essa mulher, a mulher sunamita, foi hospitaleira para com Eliseu. Tá bom? E antes de falar os 3 pontos, eu quero que você veja aí no mapa, porque sempre reforço aqui a geografia do lugar, porque é muito importante. Já apontei para vocês em aulas passadas a importância da geografia na história de Elias e Eliseu. E eu vou mostrar aqui para vocês onde ficava a cidade de Sunem. Vejam aí onde está a cidade de Sunem, onde aconteceu tudo isso que vamos falar nesse vídeo e no próximo. Está aí a cidade de Sunem, ficava no Vale de Jezreel. Vocês conhecem o Vale de Jezreel? Aconteceu muita coisa ali no Vale de Jezreel. Volte nos vídeos anteriores para saber o que aconteceu no Vale de Jezreel. E o Monte Carmelo também está aí apontado para vocês, tá bom? Vocês também devem saber o que aconteceu no Monte Carmelo, algo muito importante, algo muito grandioso. Se você esqueceu, volte nos vídeos anteriores. Ou vá nas suas anotações, é mais rápido do que no vídeo, volte nas suas anotações e veja
o que aconteceu lá no Monte Carmelo. Mas esses 3 lugares aí vão ser importantes na nossa explicação aqui de hoje, na nossa aula, tá bom? Então, a hospitalidade é um distintivo do crente. Qual é o primeiro componente dessa hospitalidade? O primeiro componente, a primeira parte que forma a hospitalidade é a sensibilidade. Como assim sensibilidade? É ser sensível, não é? Mas me bateu, eu sou sensível. Não, não é isso. Não é isso, não é sensibilidade. Sensibilidade é você estar atento, prestando atenção às necessidades dos outros. Isso é sensibilidade. No meio de trabalho, nós chamamos isso de proatividade. É você olhar a algo e reagir antes que aquilo dê um problema. Então as pessoas veem o que está acontecendo, onde está precisando, quem está precisando de recursos, quem está precisando de uma mão amiga, quem está precisando de... eu vou me mexer, eu vou providenciar ali a solução ou até o sustento. Então, essa sensibilidade, essa atenção, não é ficar lá pambando, não. A pessoa hospitaleira é uma pessoa esperta, pessoa que sabe, ela vê o que está acontecendo, ela não fica... Então vamos ver como a mulher sunamita agiu dessa forma, como ela foi sensível à necessidade de Eliseu. Então abra sua Bíblia aí. Segundo livro dos Reis, se não está aberta, capítulo 4, a partir do versículo 8. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Ela insistiu, aqui constranger é insistir, não é que ele, vem, não, ela insistiu tanto que Eliseu realmente se sentiu ali forçado pelos bons modos a ir lá comer pão na casa dela. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Então se tornou rotineiro, Eliseu passar por aquele lugar, porque era a rota ali do Monte Carmelo para as outras cidades ao sul de Israel. Então era rotineiro ele passar ali, vou fazer uma boquinha aqui, vou fazer um lanchinho aqui com a mulher sunamita e o seu marido. No versículo 9 diz que ela tem um marido. Então veja aí o versículo 9. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Olha só. Ela não ficou panguando na mosca. Quem é esse homem? Ela já estava sensível a saber quem Eliseu era. Santo homem de Deus. Sabia que ele era o profeta. Estava sensível à necessidade ali do profeta. E o chamou, sabendo que o caminho era longo. Não era um caminho assim de dias. Poderia se tornar, dependendo da distância em que Eliseu percorresse. Mas do Monte Carmelo até Sunem não era uma distância longa. Algumas horas você percorria essa distância aí. 5 ou 6 horas, talvez, a pé. Mas não era assim absurdamente longe, tá bom? Então ela estava esperta para a necessidade daquele homem e o chamou. Ela estava esperta para 2 coisas: quem Eliseu era e a necessidade que ele tinha de se alimentar. Então ela olhou para isso, viu isso acontecendo, viu isso tudo e falou: eu vou me mexer. A hospitalidade daquela mulher vai tomar forma. Ela não só viu, realmente ele precisa. E acabou? Não. Chamou o homem para comer dentro de casa. Vamos ver segundo componente aqui dessa... Na verdade, antes de entrar no segundo componente, segura a onda aí. Vamos ver no Novo Testamento o que é essa sensibilidade. Vocês entenderam que o primeiro componente, a primeira parte, imagine aí como se fosse uma pizza cortada em 3 partes. Primeira parte da hospitalidade é essa sensibilidade. Olhar para a necessidade das pessoas, dos irmãos, aqui a acessibilidade dos irmãos, das pessoas que são de Deus e agir em prol dessa necessidade. O que a sunamita fez? Chamou o homem para
comer ali na sua casa. E é claro, ao longo de toda a história, nós vemos aqui ela fazendo muito mais. E aí é um segundo componente. Mas abra sua Bíblia em Atos. Atos no capítulo 2, no versículo 45. Atos 2, 45. Vocês vão ver aqui as pessoas sensíveis às necessidades dos outros, os irmãos sendo sensíveis à necessidade dos pobres, né? Dos irmãos pobres. Importante salientar aqui, nós devemos nos preocupar primeiro com as necessidades dos da nossa casa, depois com a necessidade dos nossos irmãos em Cristo. E se todas essas necessidades estiverem supridas totalmente, nós então poderemos expandir a nossa hospitalidade a pessoas de fora. Então, dificilmente a necessidade de todos os crentes vai ser satisfeita, vai ser suprida. Por isso, nós devemos conhecer os nossos irmãos e suprir-lhes as necessidades, sendo sensíveis a essas necessidades. Então, essa é a regra, os da sua própria casa, as pessoas da sua casa, os irmãos da igreja e depois fora, tá bom? Vejam aí Atos 2:45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Aqui nós vemos a hospitalidade ela sendo aplicada de modo completo, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Mas por quê? Porque eles tinham a visão, eles tinham sensibilidade ao quê? À necessidade dos irmãos, tá bom? Segundo componente da hospitalidade, o segundo componente aí, sem ele não existe hospitalidade, sem esse segundo componente. É a generosidade. Volta sua Bíblia aí lá para 2 Reis. Volta sua Bíblia para 2 Reis e ver a generosidade desta mulher. E generosidade aqui, vocês vão saber, pode parecer, mas essa mulher é rica. Essa mulher rica não faz falta para ela. Espere um pouquinho. Generosidade não tem nada a ver com ser rico ou ser pobre, tá bom? Generosidade não tem nada a ver. Tem muito rico que é sovinha, que é mão fechada, que não abre a mão para a necessidade de ninguém. E tem muito pobre que é muito generoso, que dá praticamente tudo que tem, que é muito hospitaleiro. Isso não tem nada a ver, generosidade não tem nada a ver com ser rico. Só o rico pode ser generoso porque ele tem muito. Não. Veja, vamos ver aqui o que é essa generosidade. Olha no versículo 10. Façamo-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Ela está aqui exercitando a sua sensibilidade. Ô marido, vamos fazer um quarto para esse homem de Deus? Mas vamos fazer um quarto bem bonito, um quarto cheio de coisas que ele possa precisar. Uma cama, uma cadeira, uma mesa, um candeeiro que é para dar a luz, para iluminar ali o ambiente. Vamos fazer isso. Além, claro, provavelmente esse costume dela receber Eliseu já era de longa data, já era de muitas vezes. Porque Eliseu não passava ali todo dia. Passava uma vez, depois de um tempo passava. Então já era um costume. E ela identificou ali que Eliseu era um homem de Deus e provavelmente já era uma visita frequente na sua casa. E o que ela pensou, Ana? Vamos fazer um quarto. Mas o pão já não estava bom? Já não estava suficiente? Já não supria a necessidade? Sim. Mas a generosidade, ela supera as necessidades. Isso é que é generosidade. Quando você vê a necessidade de alguém, você supera aquela necessidade. Você dá mais do que aquela pessoa precisa. Quem faz isso conosco? Quem é generoso assim conosco? Deus. Deus é assim conosco. Deus olha as nossas necessidades e Ele dá muito mais do que precisamos,
muito mais do que pedimos, muito mais do que até imaginamos. Deus faz isso conosco. Jesus fala lá, se vocês que são pais ruins, sabei dar bons presentes para os seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu nos abençoará com toda sorte de bênçãos. Então Deus é generoso conosco. Sim, muito generoso. Então a generosidade é você transbordar. Você está precisando de um sapato? Eu vou dar um sapato, uma calça, uma camisa, um passe de ônibus, o que for. Mas você não tem, mas isso visando uma coisa muito importante que eu vou falar no final, tá bom? Mas isso é generosidade, que compõe aí a hospitalidade. Você não chama a pessoa para ir na sua casa e você oferece a ela água. Você quer uma água? Mas só isso? Só isso que você precisa. Não. Quando alguém vai na sua casa, o que você dá? Comida. Você senta aqui no sofá, quer tirar o sapato, por favor, fique à vontade. A casa é sua. Isso é generosidade. Você vai lá, prepara aí. Eu sei que tem muitos irmãos do Nordeste que nos assistem aqui. Prepara aí uma tapioca. Eu gosto muito de tapioca. Prepara uma tapioca, um cuscuz. Gosto de cuscuz também. Prepara uma mesa farta para essa pessoa. Gosto de cuscuz nordestino, não gosto de cuscuz paulista. É diferente. Então, meus pais são nordestinos, então sou também, por assim dizer, nordestino. Então, gosto de tudo isso. E os nordestinos têm essa capacidade de ser hospitaleiros. Enche a mesa. Enche a mesa que dá gosto de ver. É assim que você faz. É assim que você age com hospitalidade. Abra aí a sua Bíblia em 2 Coríntios para você ver essa generosidade que não é necessariamente algo exclusivo dos ricos. 2 Coríntios 8, no versículo 2 e 3. Vocês vão ver que uma igreja bem pobre levantou uma oferta para os irmãos em Jerusalém. Olha aqui. 2 Coríntios 8, versículo 2 e 3. Vou ler o primeiro também. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. As igrejas da Macedônia eram igrejas pobres. Olha aqui o que eles fizeram. A generosidade não é exclusiva dos ricos, mas sim de todos os crentes, deve ser. Porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Ou seja, eles eram pobres. Mas como assim? Conseguiram ser generosos? Sim. No meio da sua pobreza foram generosos. O que eles fizeram? Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, ou seja, dando às vezes mais do que tinham, se mostraram voluntários, ou seja, a sustentar aí os irmãos, os pobres da Judéia. Isso é generosidade. Isso é você ser generoso. Essa é a segunda parte da hospitalidade, tá bom? E a terceira parte, para compor aí, para fechar a hospitalidade, é o desprendimento. O que é o desprendimento? Não é despreendimento, não, tá errado. É desprendimento, aparece aí para vocês na tela, copie certinho, tá bom? Porque eu mesmo já me confundi em alguns textos, escrevi despreendimento, não tem nada a ver. É de desprender, não estar mais preso a algo. Não estar preso ao quê? Aos seus próprios bens. A mulher sunamita agiu assim. Veja aí o desprendimento dela no versículo, na leitura. E eu quero enfatizar aqui que a generosidade, a hospitalidade como um todo, ela não pode esperar nada em troca. Quando você é hospitaleiro, se você age aí com sensibilidade à necessidade dos irmãos, você age com generosidade, abre aí os seus celeiros, abre a sua casa, dá do bom e do melhor para as pessoas que você recebe, mas espera algo em troca, isso não é hospitalidade. Porque falta o terceiro componente, que é o desprendimento. É não esperar nada em troca.
Além de você dar dos seus bens, você não pode esperar nada em troca. Versículo 13, vejam aí, vamos ver a leitura toda, né? Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Olha aqui, resolveu a necessidade do profeta. Então, disse ao seu moço Geazi, Elias dizendo ao moço, chama esta sunamita. Chamando ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço, diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. Olha aqui a hospitalidade dela. Abnegação, desprendimento. Você está tratando para a gente tão bem, que se há de fazer por ti, ó aqui, ela poderia ter pedido qualquer coisa. Era um homem de Deus, era Eliseu, poderoso. Peça aí alguma coisa que eu faço. Olha aqui. Haverá alguma coisa que se fale ao teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Olha só, ela poderia se tornar importante ali no reino de Israel, não poderia? Poderia. Mas olha o que ela responde. Ela respondeu, habito no meio do meu povo. E o que isso significa? Significa, eu não preciso de nada. Eu estou aqui, estou no meio do meu povo, estou satisfeita, tenho as minhas necessidades supridas, não preciso de nada. Estou de boas, como dizem alguns jovens. Estou de boas. Sério, sério. Ela não quis nada em troca. Tudo que ela fez pensando em Eliseu, pensando em Deus. Como assim pensando em Deus? Essa mulher provavelmente temia a Deus. Suas ações mostram isso. Ela temia a Deus e olhava Eliseu como homem de Deus. Ela estava pensando em Deus quando ela fez tudo isso. Sim, porque a hospitalidade, ela não espera nada em troca. Então, três partes da hospitalidade. A sensibilidade, a necessidade, a generosidade e o desprendimento. Aqui sobre o desprendimento, volta lá para 2 Coríntios 9, 2 Coríntios 9, 7 e 8. 2 Coríntios 9, 7 a 8. Vejam aqui o que é o desprendimento. É fazer sem esperar nada em troca. Não tenho isso na minha mente. Eu faço porque tenho que fazer mesmo. Porque a hospitalidade tem um objetivo que eu vou falar qual é daqui a pouquinho. Veja aí, 2 Coríntios 9, 7 e 8. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Não, poxa vida, ter que fazer isso porque... Ou por necessidade, ou achando que isso vai angariar ou conseguir algo em troca de Deus. Não, porque Deus ama quem dá com alegria, sem esperar nada em troca. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que todos, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda obra. A hospitalidade, com seus três componentes, sensibilidade, generosidade, desprendimento, ela vai servir, a hospitalidade vai servir para que o beneficiário, a pessoa que recebeu ali as bênçãos, seja grata a Deus. No versículo 12, aí de 2 Coríntios 9, diz assim, porque o serviço dessa assistência, aqui assistência material, não só supra as necessidades dos santos, olha aqui a sensibilidade, mas também redunda em muitas graças a Deus. As pessoas, quando você faz algo bom, quando você é hospitaleiro com um crente, o que vai acontecer? Vai render graças a Deus. Glórias a Deus. A pessoa vai agradecer a Deus e vai se voltar para Deus. O crente é assim, quando ele recebe a hospitalidade de alguém, ele agradece a Deus. Esse é o objetivo da hospitalidade. E nós devemos ser como essa mulher sunamita? Obviamente, mas como eu sou assim? Antigamente tinha um costume, esse costume perdurou aí por muitos anos, das pessoas receberem em sua casa missionários que passavam ali e estavam aí em trânsito para pregar o evangelho. E recebendo essas pessoas eram ali hospitaleiras, agiam com hospitalidade. Hoje é difícil, as pessoas têm carro, têm avião, tem muito disso. Como você pode ser hospitaleiro com seu amiguinho na sua casa?
receba as pessoas na sua casa, seja atento às necessidades delas, não só na sua casa, mas na igreja. Aquele amiguinho, ele não tem um caderno para anotar, eu vou dar um caderno para ele. Seja atento, perceba, olhe para as outras pessoas, não seja egoísta, olhando para somente você, não olhe para os outros. Supra as necessidades dos outros, tá bom? E existem várias formas de ser hospitaleiros. Quero que vocês coloquem nos comentários como vocês acham que podem ser hospitaleiros, podem exercitar a hospitalidade. Coloca aí nos comentários. E o versículo para decorar hoje está lá em Romanos 12, 13. Um versículo fácil, Romanos 12, 13, curto, que fala sobre hospitalidade. Romanos 12, no versículo 13, diz assim: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. A hospitalidade é um distintivo do crente. Você que é crente, você que aceitou o Senhor Jesus, deve ser hospitaleiro. Você deve ser assim com os seus irmãos. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.